Bom dia. Bom dia. Espera só um pouquinho para todo mundo da sala entrar para explicar a matéria, tá? Oi, professora. Oi? Professora, câmera aberta também vale pontos de participação? Tudo vale. Vale é 3, né? Vale ponto de participação, tudo. Então, vamos voltar aí o conteúdo sobre calor. Nós vamos ver agora os processos de propagação de calor, tá? Então, como que um calor pode passar de um corpo para o outro, tá? Essa mudança de energia térmica ela vai acontecer na região de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Esse processo pode acontecer de 3 formas, por meio de condução, convecção e irradiação, tá? Então, vamos ver aí o que acontece em cada um desses modos aí, de como que acontece essa transmissão de calor, tá? Nós vamos começar aqui pela condução térmica, tá? A condução térmica, né, é o processo de propagação do calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio, tá? No caso aqui, vamos pegar o que está mostrando aqui. Então, eu tenho uma xícara, essa xícara está com café, o café está quente, e eu coloco uma colher de metal, né? Então, o calor que está ali na água vai ser passado para a colher, tá? É mais evidente quando a gente vê isso quando nós estamos no fogão, por exemplo, né? Então, às vezes, por exemplo, a mãe, o pai estão cozinhando, ou vocês mesmos estão cozinhando, então tem, né, a panela, e a gente deixa a colher lá dentro da panela, né? Então, tá fazendo ali alguma coisa. Quando você vai colocar a mão na colher, aquela colher de metal, você queima, né? Então, ocorreu que uma condução térmica, aquele calor da panela passou para a colher, tá? Então, é o que acontece muito aí, né? No nosso dia a dia, né? Nós temos objetos que têm uma condução térmica melhor do que as outras, tá? Por exemplo, o metal, né? As panelas de ferro que a gente fala. São panelas que a condução é muito rápida. Elas esquentam muito rápido e esfriam muito rápido, né? Então, é a panela que nós usamos aí no nosso dia a dia, porque rapidinho a gente colocou ela ali no fogo, né? Então, houve transferência de calor para ela muito rápido, ela esquenta. As panelas de barro, por exemplo. As panelas de barro já têm uma condição baixa, mas elas conseguem armazenar calor por muito tempo. Então, elas custam, né, a fazer essa absorção do calor da chama, então elas demoram a aquecer, mas elas também demoram a esfriar. No entanto, que você pode tirar ela do fogo, né, que o alimento que está ali dentro daquela panela fica quente por muito tempo, tá? Então, aí nós temos a condução térmica, ok? Quando a gente também toca num objeto, por exemplo, numa barra de ferro, a barra de ferro ali vai ocorrer uma condução térmica. No entanto, que quando eu coloco a mão numa barra de ferro, a gente vê que ela está gelada. E se a gente segurar essa barra de ferro por um tempo,
depois a gente vê que ela não, a temperatura dela mudou, né? Ela não está mais tão gelada, porque ocorreu um equilíbrio térmico, ocorreu uma condução térmica. O calor do meu corpo passou para a barra, tá? Então, né, os condutores e os isolantes, que eu já falei, né? Então, os condutores térmicos são os materiais, né? O processo de condução é acentuado, como eu falei, o metal, o cobre, né? Esses tipos de panela absorve, né? Tem um ganho calórico ali, de calor muito rápido, né? Em relação ao calor fornecido por eles, tá? Então, principalmente a panela, quanto mais fina é a panela, né? Mais rápido ela vai aquecer. Tá? Aqui para a gente gera uma economia de gás, né? Então, tem, até para comprar panela, a gente tem que saber, tá? Mas, sabendo que ela vai esfriar também mais rápido, né? Aquece mais rápido, mas esfria mais rápido também. Nós temos alguns materiais que são isolantes térmicos, que são aqueles materiais aonde que tem muita pouca troca de calor ou nenhuma transmissão de calor por ela, tá? Aqui eu coloquei as colheres de pau, né? No entanto, que quando você estiver fazendo comida, né? Enfim, se você usa uma colher de pau, ali ela não esquenta, né? Porque a madeira é um mau condutor térmico. E um outro condutor térmico que nós temos, né? Que é um mau condutor, né? É o isopor, né? Então, por isso que a gente usa o isopor para conservar, né? Alimentos aí, bebidas geladas, por exemplo. Então, a gente coloca, né? Bebida, comida, enfim, na caixa de isopor e coloca gelo. Você vê que mantém por muito tempo, tá? Porque o isopor, ele não transmite calor. Então, ele não vai absorver o calor do meio, né? Então, vamos imaginar que a temperatura do dia aí vai estar 20, 30 graus. O isopor, ele não faz essa absorção desses 35 graus, esse calor do meio, tá? Ele é um mau condutor, então ele não aquece, tá? Então, por isso que a gente usa esses materiais aí como isolante térmico, tá? Muita gente, por exemplo, usa isolante térmico hoje em dia na laje, para bater a laje das casas, para as casas ficar mais fresquinhas, vamos se dizer assim, né? Porque a laje já absorve muito calor, né? Por causa dos metais. Então, aí nós temos o isopor para evitar que esse calor vá para absorvido e vá para dentro da casa, tá? Então, aí, tornando a casa um pouco mais fresca, tá? Agora, vamos lá na convecção térmica, tá? É o processo de propagação no calor, né? No qual a energia térmica se propaga pelo movimento de massa líquida ou gasosa, tá? Que altera suas posições devido à diferença de densidade, ok? Então, que no caso da convecção térmica, existe essa movimentação, tá? É o que acontece mais para frente, eu vou explicar na geladeira, por exemplo, tá? Então, a transferência de energia por fricção só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases, tá? É um fenômeno ciclo, nós vamos ter essas correntes de convecção, tá? Então, o ar ou a água mais quente tende a subir e o ar mais frio tende a descer. A gente tem esses movimentos de convecção na geladeira, no ar-condicionado, tá? Quando a gente instala o ar-condicionado, ou a gente vai em algum lugar que tem ar-condicionado. Então, né? O calor sobe, né? Então, ele vai subir. Chega lá, o ar vai esfriar ele e o ar vai descer. Aí o ar esquentou. Ele esquentou, subiu. Aí o ar-condicionado, né? Vai esfriar ele, aí ele desce de novo, tá? Então, é um fenômeno ciclo, né? Um ciclo que acontece. Ar quente sobe, ar frio desce, tá? Então, aí o que acontece na geladeira das nossas casas, tá? Então, acontece essa corrente de convecção. Então, na parte de cima, que lembrando que nós temos o congelador ou o freezer, né? E aqui a geladeira. Então, a parte de cima, nós temos o ar frio. Não, ele esfriou, desceu,
ar quente, subiu, esfriou, desceu, esquentou, esquentou, subiu. Vamos fazer um ciclo. Mediante disso, a gente sabe como posicionar os alimentos, né? Por que que a gaveta de verduras está lá embaixo na geladeira, né? Então, eu tenho que agachar para ir lá pegar a verdura, porque lá a temperatura tá quente, né? Se eu deixar minhas frutas, verduras na parte de cima, onde que está mais frio, eu posso queimar minhas folhas, eu posso queimar minhas frutas. Então, o ideal é que elas estejam num ar que seja mais quente ali dentro da geladeira, tá? Isso aí vocês podem ver em casa. Vocês colocam uma garrafinha de água na parte de cima e uma garrafinha de água na parte de embaixo, pelo mesmo tempo, foi por 2 horas. Quando você for consumir, a temperatura da água que está em cima, da temperatura com a água que está embaixo é diferente, tá? Por causa desse posicionamento que essas garrafinhas estão. Uma está onde o ar está mais frio e a outra vai estar no ar que está mais quente, tá? Então, a gente consegue fazer essa observação aí dentro da nossa geladeira. Outro exemplo que a gente consegue ver dessa irradiação, dessa convecção, desculpa, é com a água fervendo, tá? Então, quando a água está fervendo, então, né? Então, coloquei lá, tem uma panela, um copo, uma água, chama. Então, o calor da chama passou para o copo, aquela água começou a ferver. Como ela esquentou, ela vai para cima. Como ela foi para cima, ela esfriou, então ela vai descer. Então, ela chegou lá, esquentou de novo, subiu, esfriou, desceu. Então, ela vai fazendo um movimento de circulação que acontece, tá? Que é o mesmo movimento que nós temos no interior da Terra, que o magma faz, tá? Essas correntes de convecção. As brisas, né, do litoral também vem com essa questão dessas correntes de convecção de ar quente com ar frio, tá? Irradiação térmica. A irradiação térmica é a propagação do calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o Sol, né? Então, o calor do Sol, ele é proveniente da irradiação térmica. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria quanto no vácuo, tá? Então, o Sol, né, ela emite essas radiações eletromagnéticas, tá? Então, a energia do Sol viaja no vácuo e aquece o nosso planeta. Alguns materiais, como o vidro e o plástico, dificultam a passagem da radiação térmica, tá? Mas permite a passagem de luz. Por isso, a maioria das estufas possui cobertura de vidro ou de plástico, tá? Então, o calor, né, é barrado aí pelo vidro, pelo plástico, mas a luz passa, né? Então, tem essa diferença. Lembrando, né, que a estufa e essa luz, ela é importante para as plantas fazerem o processo de fotossíntese. Essa irradiação, né, quando o calor entra, né, dentro da Terra, hoje nós temos o efeito estufa, que não deixa esse calor sair da nossa atmosfera, tá? O efeito estufa, ele é de extrema importância para o nosso planeta, tá? Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Sem ele não existiria vida, porque não teria como reter esse calor emitido pelo sol, então seria muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. A espécie humana não dá conta dessa diferenciação de temperatura muito grande. Mas um ponto ruim do efeito estufa, né, é através que nós estamos poluindo demais. Então, todos os gases poluentes, gás carbônico, gás metano, vão para a nossa atmosfera e impede que saia, que o calor que está entrando na Terra saia. Então, provocando aí o aumento das temperaturas, tá? Que nós chamamos de aquecimento global. Então, o efeito estufa ele é tanto vilão quanto mocinho, tá? Mas ele passa a virar vilão por nossa culpa, porque a gente emite muitos gases poluentes.
né? Estão aqui mostrando a questão do efeito estufa, como eu já falei com vocês, né? O Sol emite essa radiação eletromagnética, a Terra é como se fosse um espelho. Então, a radiação bate na Terra e volta para a nossa atmosfera, tá? Só que ela bate e volta, mas não consegue sair da nossa atmosfera, devido a essa grande quantidade de gases que nós estamos lançando na atmosfera todos os dias, né? Desde o processo aí da Revolução Industrial, onde nós começamos a usar as máquinas a vapor, tá? Então, estamos respondendo essa consequência aí, né? Até hoje, e vamos responder por muito tempo, tá? E temos como resposta do efeito estufa o aquecimento global, né? Que é o aumento da temperatura da Terra, que pode ocasionar várias coisas, né? Aumento do nível do mar, aumento da temperatura, secas, né? Então, nós vamos ter vários danos aí ao ambiente. Só para a gente finalizar aqui, então, diferença de temperatura e calor, né? Como caiu na nossa primeira questão. Temperatura é a medida de grau de agitação das moléculas de um sistema, onde nós vamos usar Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. E calor é a forma de transferência de energia de um corpo para o outro, né? Então, às vezes, quando eu encosto a mão ali no meu colega, né? Então, ali está correndo uma transferência de calor, tá? Só para a gente lembrar aqui, condução acontece, em geral, em substâncias no estado sólido. A convecção vai acontecer entre líquidos e gases. Então, a condução, quando, por exemplo, eu peguei essa garrafinha, ocorreu uma condução, tá? O calor que, né, no caso, eu tenho a temperatura maior, então o calor do meu corpo vai passar para essa garrafinha. Convecção, nós temos dos líquidos e dos gases, né? Como, por exemplo, o líquido, uma água fervendo. Dos gases são o ar, né? Que acontece tanto na geladeira quanto na presença de um ar-condicionado, tá? De um ventilador também, né? Que vai estar... A ideia ali é esfriar o ambiente exatamente por causa disso, né? Então, o ideal é colocar o ar-condicionado, né? Mais voltado para baixo, porque aí vai para cima, né? Vai esfriar e vai descer, aí ele vai esquentar, vai esfriar, então vai circular mais fácil. E a irradiação, né, que acontece pelo Sol, né, aquele calor irradiado, né? Então, pelas essas ondas eletromagnéticas. Turma, alguma dúvida em relação a esses processos? Não. Não. Então, vamos anotar aí a nossa atividade. Onde está meu celular, hein? Vamos lá, página 237, a questão 7. Página 238, a questão 8, 9, 10. 1 e 2. O que é essa 1 e 2? Essa 1 e 2 é a questão de síntese, tá? Professor, isso é para casa? Isso. Aí é para fazer agora? Não, anotem aí que nós vamos conversar sobre outro assunto aqui. Ok.
Para casa? É o para casa. Todo mundo já anotou aí? Você sabe que contraturno que é hoje? De ciências. Obrigado. Pode fazer até que dia? Até quinta-feira. E Até ontem dia foi 3. E Oi? ontem foi contratado de quê? Não sei. Ontem não teve contraturno. Ontem não teve contraturno. Ah, tá, obrigado. É só terça, quarta e sexta. Né? Então, contraturno terça, quarta e sexta. Todo mundo já anotou? Sim. Então, agora nós vamos lá para a página 228. Então, na página 228, nós vamos estudar como que faz para medir a quantidade de calor. Então, qual a quantidade de calor que nós temos, por exemplo, que a água tem, que a areia tem, que o ferro, que o cobre, né? Então, qualquer material possa apresentar. Então, nós temos um aparelho chamado de calorímetro, e esse equipamento, ele vai determinar a quantidade de calor que é recebida ou perdida por um corpo ou por um líquido, tá? Então, aqui a gente tem o equipamento, né? Eles são com um recipiente interno e externo, né? Tem o material isolante, como está mostrando aqui, material isolante térmico, para evitar transferência de calor com o ambiente, né? Então, não pode ter esse contato. Então, aqui a gente tem o corpo trocando calor com a água e o termômetro, tá? Então, nós vamos esperar um tempo, né, para ter esse equilíbrio térmico. Logo depois, nós vamos achar a variação da temperatura do termômetro, tá? Então, nós temos a temperatura inicial desse corpo com água. Então, então, nós vamos estar aqui inicialmente com a temperatura da água. A gente observa que a temperatura aumentou. Essa variação dessa temperatura que a gente viu aqui no termômetro é o calor do corpo, tá? É o calor com que esse corpo está trocando com a água. Então, é o calor que nós chamamos específico desse corpo, tá? Então, dentre esse análise desse calorímetro, né? Isso que eu já cheguei a falar com vocês. Nós temos o calor sensível, tá? Que é o calor que provoca variação de temperatura sem que ocorra mudança de estado físico, né? Então, por exemplo, a água, ela vai aumentar a sua temperatura, mas não vai mudar de estado físico, ou seja, ela não vai passar do sólido para o líquido, nem do líquido para o gasoso, tá? Então, isso que nós chamamos de calor sensível, o ferro. O ferro foi submetido a um calor, mas um calor que mudou a sua temperatura, mas não muda o seu estado físico, tá? Outra questão que nós vamos ver do calor é o calor específico, tá? O calor específico, ele é definido pela quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a 1 grama do material, tá? Então, isso existe uma fórmula para fazer esse cálculo, tá? Aqui no livro nós já temos alguns calores específicos, tá? De algumas substâncias. É um valor único, exclusivo, tá? Então, cada substância tem o seu próprio calor específico, tá? Professora, Então, por para mim, exemplo... você ainda tá na... Onde é que você escreveu as páginas? Para mim também. Ah, Para mim também.
Então, deixa eu voltar aqui. Então, mostrando aqui o calorímetro, né? O calorímetro é o equipamento que a gente usa para fazer essa medição de calor, né? Como eu falei com vocês. Então, eu coloquei aqui um corpo, né? Vamos pôr uma barra de ferro e a água. Então, na temperatura inicial, deixo por um tempo e observo a minha temperatura final. Essa diferença de temperatura indica o calor específico da barra de ferro, tá? Então, voltando lá na tabelinha. Então, nós temos o calor específico, né, de cada material, um pouquinho da água, né? Então, o calor específico da água é de 1 caloria, né, por grau Celsius, né? O que significa? Que para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, a gente precisa fornecer 1 caloria de energia, tá? Então, todos os materiais aqui, nós temos essa quantidade, esse calor específico. Da água, só para a gente comparar aqui, que é mais fácil. Da água, nós temos 1 de calor específico e da areia 0,200, tá? Então, vamos imaginar que nós estamos lá na praia, né? Onde nós temos, né, areia, água. Todos os dois estão sobre uma temperatura de 30 graus, né? Vamos pôr que a temperatura ambiente desta praia. Qual que vai fornecer maior calor aí para o nosso corpo? A areia ou a água? Peraí, foi de novo. Então, estou lá na praia, 30 graus, então tanto a água quanto a areia estão recebendo a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo. Qual desses vai... areia. A areia. Areia. Exatamente. O calor específico da areia ali é muito baixo. Então, pouco calor fornecido para ela, né, já vai aumentar esse calor dela, tá? Então, o sol aí, né, fez essa irradiação, aumentando mais rapidamente o calor da areia do que da água. No entanto, quando você está na areia, você fala, nota que essa areia está queimando, né? Então, né, você tem que até colocar o chinelo ali, mas quando você vai na água, ela está gelada, né? Nossa, água gelada, né? Sendo que areia e água estão recebendo aí a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo. Só que devido a esse calor específico, isso faz com que a areia absorva mais calor do que a água do mar, tá? Então, por isso que nós temos essa diferença. Só que a água demora a aquecer, só que ela demora a esfriar também, né? Ela demora a perder esse calor por meio. Já a areia, não. A areia, ela vai absorver esse calor rápido, mas também perde esse calor muito rápido, tá? No entanto, que quando você vai à noite, por exemplo, na praia, a areia já vai estar fria. Ela perde esse calor muito rápido. O mar, não. O mar, ao contrário, a água já vai estar mais quente, tá? Por isso que nos desertos nós temos uma diferença uma amplitude de temperatura tão grande, tá? Então, durante o dia no deserto, nós chegamos a uma temperatura de 50 graus, exatamente porque o calor específico da areia é muito baixo, então ela absorve calor muito rápido, de uma forma mais rápida. Só que quando chega à noite, onde nós não temos mais a irradiação do sol, ela perde esse calor muito rápido, é onde as temperaturas vão abaixo de zero, né? Então, no deserto, nós temos aí durante o dia 50 graus e à noite 0 graus, exatamente por causa da areia, desse calor específico da areia, tá? Então, só para a gente ter ideia do que é esse calor específico, tá? Então, a gente pode submeter dois materiais, né, duas substâncias à mesma quantidade de calor ao mesmo tempo, mas nós vamos observar que algumas vão aquecer mais rápidas, ou seja, elas precisam de menos calor, tá? Por exemplo, aqui, o alumínio com a madeira, por exemplo,
né? Então, é maior, né? Então, no entanto, por exemplo, o alumínio, o calor específico dela é muito baixo. Então, por isso que o alumínio tem a sensação de esquentar muito rápido, né? Então, fornecer o calor ali, o alumínio absorve aquele calor muito rápido, por causa do calor específico. No entanto, que vai, por uma situação, por um lado é bom, porque no caso, nós vamos vai gastar menos calor para aquecer aquele material, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, da colher de alumínio, a colher de madeira, né? A colher de alumínio vai absorver calor mais rapidamente, com isso, nós vamos usar menos energia, né? Menos calor para aquecer aquela colher, diferente da colher de madeira, que vai demorar muito para fazer essa absorção de calor, tá? Então, aí nós encerramos, né, a matéria, né, do capítulo. Então, fazer essa atividade para terça-feira, e terça-feira nós vamos corrigir sobre essas conduções. Tá? Terça? Terça não, desculpa, quinta-feira. Nossa, hoje é terça, né? Quinta-feira. Tá? Então, tchauzinho, turma, bom dia para vocês. Até quinta. Lembrando que hoje nós temos aulas de contraturno. Não esqueçam de acessar, tá? Tchau. Bom, Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.